Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui diariamente nós estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Atualmente estamos no capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Entramos ontem aqui no item 7. No item 7, que é não acrediteis em todos os espíritos, é uma advertência de João na sua primeira carta, como vimos ontem, em que João nos diz para não acreditarmos em todos os espíritos, mas que experimentemos se os espíritos são de Deus, porquanto vários falsos profetas se ergueram no mundo. Então Kardec vai nos dizer, essa foi a frase primeira do item 7, foi a que vimos ontem: os fenômenos espíritas, longe de dar crédito aos falsos cristos e aos falsos profetas, como alguns exageram em dizê-lo, vêm ao contrário, dar-lhes um último golpe. E aí Kardec continua: não peçais ao espiritismo milagres nem prodígios, porquanto declara o espiritismo formalmente que não os produz. Como a física, a química, a astrologia, a geologia vieram revelar as leis do mundo material, sim, ele não fala astronomia, ele fala astrologia. Vieram revelar as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas, o espiritismo, as que regem as relações do mundo corporal e do mundo espiritual, e que, como suas primogênitas da ciência, não são menos leis naturais. As primogênitas são as ciências mais antigas. O espiritismo é uma ciência mais jovem, mas que ele diz aqui que elas não são, né? O espiritismo não vai tratar de leis menos naturais do que a química ou a física. Em dando a explicação de uma certa ordem de fenômenos incompreendidos até hoje, o espiritismo destrói o que restava ainda do domínio do maravilhoso. Aqueles, pois, que estivessem tentados em explorar esses fenômenos em seu proveito, e não devia faltar quem quisesse explorar os fenômenos a seu proveito, em se fazendo passar por Messias de Deus, não poderiam enganar por muito tempo a credulidade e seriam logo desmascarados. Aliás, como foi dito, só esses fenômenos não provam nada. A missão se prova pelos efeitos morais que não é dado a qualquer um produzir. Então, efeitos físicos é uma coisa, efeitos morais é outra coisa. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, em prescrutando, ou seja, penetrando a causa de certos fenômenos. Ela, a ciência espírita, ergue o véu sobre muitos mistérios. Os que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la. Então, quem combate o espiritismo, às vezes tem o interesse de que aquilo não seja conhecido, porque assim pode-se continuar manipulando na ignorância, não é? Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. Está aí. Talvez o mundo não vá reconhecer a ciência espírita, mas vai surgir a ciência que vai falar a mesma coisa que a ciência espírita. Como vemos aí, já temos dito sobre isto, não é? Da mecânica quântica. E aí existem muitos interesses, não é? Quem descobriu? Quem foi o primeiro a falar? Nós sabemos, não é? Mas também não estamos aí para entrar em lutas, foi, não foi. Isso é o de sua menos importância.
porque a verdade virá. Quem trouxe, quem empunhou, ora, isto realmente não importa. Isso são quimeras, são realmente coisas insignificantes. Para aquele que está querendo ter seu nome em livros, e talvez isso seja realmente importante. Mas para nós, o que importa é o que já sabemos através do Espiritismo alcance o mundo inteiro. Se o que nós sabemos para alcançar o mundo inteiro venha com um novo rótulo de título, ok, mas isso não é espiritismo, isso é mecânica quântica. Tá ok, então que seja. Como os espíritos superiores dizem, a questão de semântica, quer dizer, como é que você chama isso? É o quê que é isso? Tá, mas você entendeu a questão? Você entendeu o que é isso aqui? Não, eu entendi o que é isso aqui. Então, tá bom. Se você compreendeu, se você alcançou a ideia, e se essa ideia fez você se esforçar para se tornar uma pessoa melhor, é isso. E estamos por aqui, não é? Densos nevoeiros, exatamente. Mas a verdade é como o sol dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo vem revelar, continua Kardec, uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. Sim, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que da terra passaram para a erraticidade. Desencarnaram, já eram assim aqui, chegaram lá e ainda tentando, trazer essa satisfação material de que estão interferindo, né? E tentam conturbar a seara do Cristo com mentiras, afastando, adoecendo muitas vezes bons trabalhadores da seara. Lembremos que Jesus disse que poderia confundir e seduzir os próprios escolhidos, aqueles que se fizeram escolhidos, realmente pessoas dedicadas, mas que podem adoecer. Qualquer um pode adoecer, se deixar arrastar por esse tipo de pensamento. São perigosíssimos esses espíritos, porque eles misturam verdades e mentiras. Eles não trazem só mentiras. Eles começam com a verdade, começam a infiltrar novas ideias perturbadas e perturbadoras. E aí, porque já estavam as pessoas se calçando naquela verdade, muitas vezes começam a se desviar da verdade e nem percebem. E daqui a pouco estão até defendendo aquelas ideias. Por isso, é o que Kardec diz, o Espiritismo vem revelar uma outra categoria mais perigosa de falsos cristos e falsos profetas, que se encontram não entre os homens, ou seja, encarnados, mas entre os desencarnados, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios, que da terra passaram para a erraticidade e se adornam com nomes veneráveis para procurar, graças à máscara com o qual se cobrem, que é a máscara da invisibilidade, não é? Recomendar ideias, frequentemente as mais bizarras e as mais absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam sua ação de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. O número daqueles que em diversas épocas, mas nos últimos tempos, sobretudo, se deram como alguns dos antigos profetas pelo Cristo. Olha só, alguns vieram se dizendo o próprio Cristo, Maria, mãe do Cristo, e mesmo por Deus é considerável. O número dos espíritos que em diversas épocas, mas nos últimos tempos, sobretudo, onde a mediunidade aumentou bastante, como dissemos lá no meio do século XIX, se deram esses espíritos
como alguns dos antigos profetas, se dizendo, eu sou Moisés, eu sou... Me faz lembrar de uma história de uma reunião mediúnica conturbadíssima, em que um espírito chega por um médium e se diz Maria Santíssima. E um dos integrantes da reunião contesta e adverte o médium e o próprio espírito daquela mistificação. E nisso, um outro médium, tomado por um outro espírito, diz, olhe lá, veja como fala com a minha mãe. Quem ele seria, né? Se dizendo filho de Maria, o próprio Cristo. Podemos achar bizarramente até engraçadas, grotescas, mas tem gente que acredita. Isso é muito sério. Mas não acontece de termos mensagens do Espírito de verdade, que seria o próprio Cristo. Mas imaginemos que uma mensagem para vir do Cristo não é o Cristo que chega do lado do médium falando. É uma mensagem que vem daqui para cá, e esse manda para cá, e esse manda para cá, porque vem de muito longe uma mensagem do Cristo. E ela tem que vir sendo trazida de planos a planos até chegar a nós. As pessoas acham que é assim, que Maria vai chegando, vai entrando na reunião, que Jesus vai entrando pela reunião adentro. Não vai. São tão puros, eles podem estar presencialmente, assim, sua presença se faz, eles estão lá, eles sabem, eles estão presentes, mas não como nós vivemos a presença. Né? Aqui, uma pessoa aqui do lado, não é assim. Não é? Mas como é que é, Cristina? Olha, exatamente, sinceramente, não tenho ideia, porque é um espírito puro. Está lá nas instâncias solares, como um espírito puro. Vai vir até aqui. Primeiro a gente se pergunta, por quê? Ele está lá coordenando o mundo inteiro. Porque ele quer mandar uma mensagem. O que a gente faz, né? Aqui. Leva a mensagem. Estou resolvendo um montão. Mas ele é um espírito puro, ele pode estar em um montão de lugares. Claro que pode. Mas os espíritos superiores, eles delegam tarefas. Coisas que às vezes a gente tem dificuldade. Eles delegam tarefas para dar oportunidade para todo mundo estar trabalhando. Por que tem que fazer tudo? Quando a tarefa é muito grave, os espíritos superiores muitas vezes vêm eles mesmos, como veio o próprio governador trazer o evangelho. Mas muitas vezes eles oferecem tarefas. Poderiam fazer? Poderiam. Mas estão lá delegando as tarefas, porque quem pode o mais pode o menos. Mas quem pode o menos não pode o mais. Então, se quem pode mais fizer tudo, quem pode menos faz o quê? Então, quem pode mais está lá fazendo o seu mais. E vai delegando para que outros vão fazendo. É claro que ele, como supervisor, está lá muito bem supervisionando tudo. Mas essa ideia de estar aqui, Jesus, ao meu lado, né? Ele pode se projetar ao meu lado. Pode. Com certeza, isso ele pode. E eu posso até achar que ele está realmente ali do meu lado, materializado, 100%. Pode ser. Até parece que eu sei tudo que se pode. Olha que tolice, não é? Nós estamos aqui dentro do que o Espiritismo nos faculta, olhando entre as brumas, entre o nevoeiro da verdade. Para nós ainda é muito pouco conhecido, mas já temos condições de entender um pouco mais. O Espiritismo nos faculta isso. Bom, eu vou ter que parar aqui porque eu não sei onde eu parei. E os segundos que eu vou levar vai dar uns 15 minutos. Então eu vou me achar aqui e amanhã a gente continua no item 7,
que amanhã nós terminamos o item 7 e já entramos nas instruções dos espíritos. Esse tema exige muito de conhecimento doutrinário, que não o moral, que é o foco do Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Mas é importante também que falemos disso. Qualquer coisa, escrevam nos comentários. Até amanhã, que Jesus nos abençoe. Projeto 15 Minutos do Evangelho segundo o Espiritismo. Muita paz.